Erika Hilton, presidente da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. E, meus amigos, essa é a pior coisa que poderia acontecer pra esquerda. E eu vou te provar isso. Tá rolando até uma aliança muito estranha entre feministas e evangélicos. Ou feministas e cristãos em geral. E assim, eu tô falando de aliança institucional para pressionar, por exemplo, o judiciário e começar a conseguir vitórias contra a agenda trans. Então, foi a pior coisa que a Erika Hilton poderia fazer. Trouxe uma visibilidade para as incoerências do transativismo que eles não precisavam nesse momento. Tá sobrando até pro Lula. Porque assim, é muito óbvio que há um conflito de interesses gigantesco entre mulheres e mulheres trans, né? Tipo, há esse conflito. E aí, ao invés da esquerda apaziguar esse conflito para que essas facções não tretem internamente, eles vão lá, pisam no acelerador. Pisam na porra do acelerador e eu só digo acelera, que aí vai acabar mais rápido. Somos melhores até em ser mulher. Pois é, vamos entrar como o grupo dos machistas do lado de Erika Hilton nessa guerra. Vamos ao seu lado, Erika, nos represente. Conquiste os espaços femininos por nós. Não, zoeira, tamo no meme. Vamos ver aqui, assunto sério. Pesquisa, 84% discordam de Erika Hilton na presidência da Comissão da Mulher. Enfim, rapaziada, então com isso você já percebe que a pauta foi bem impopular. Eu poderia definir aqui pra vocês que existem 3 tipos de opinião. A opinião de que trans é mulher sim e vai tomar no cu e quem discordar disso é transfóbico, que era a opinião hegemônica dentro da esquerda, até agora. Atingiu seu pico lá por 2023. A opinião de que trans sim sofrem na sociedade, merecem certos tipos de proteção, mas não são mulheres. E a opinião de que, cara, mulher é mulher biológica e simplesmente trans não é mulher e falar isso é negar a realidade. Inclusive, a gente é banido de dizer a verdade apenas pela consequência desse transativismo. Então ele é, de certa forma, até maléfico quando ele atua dessa maneira. Que seria onde está a direita. E seria agora onde está parte da esquerda também. Isso que é interessante. E aí no meio, porque são 84% das pessoas. Então, tipo, só sobrou 15% das pessoas concordando com a opinião que era hegemônica dentro do campo da esquerda por completo. Até alguns anos atrás. Isso é muito interessante, cara. É uma grande virada que tá rolando. E aí, pra vocês entenderem o impacto que isso tá tendo no nosso dia a dia, no nosso modo de vida, que falar ele pra Erika Hilton é um negócio que já tá meio que voltando a poder rolar, saca? Uma coisa que todo mundo tinha medo pra caralho de fazer, a gente era simplesmente censurado. A gente não podia fazer isso, porque existiam grupos que consistentemente iam atrás das pessoas que falavam isso pra processar por transfobia, graças a algo que não é lei no Brasil. Transfobia não é crime no Brasil por causa dos políticos. Transfobia não é crime no Brasil. O que aconteceu foi um entendimento do STF. Não existe uma lei que criminaliza a transfobia. Isso não existe. Mas enfim, as pessoas estão perdendo medo. E dá uma olhada, depois que a Erika Hilton entrou lá, foi lançada a campanha Ele Não. E assim, quando eu tô puxando essa campanha 2 anos atrás, é claro que eu ia ser destruído pelo transativismo, mas quando são mulheres, dentro de uma pauta que concerne a mulheres, fica meio difícil pro ativismo trans de extrema esquerda frear isso. E aí agora elas têm um rival de verdade. Agora elas têm um rival com poder de verdade, né? A sociedade. Ele não. Erika Hilton não tem que ser presidente da Comissão de Direitos de Defesa das Mulheres. Ele não. Quer usurpar o nosso lugar e nos silenciar na defesa dos direitos das mulheres. Eu, como mulher, não aceito ser representada por um homem biológico numa comissão que nasceu para defender os direitos das mulheres. Ele não. Uma pessoa que diz defender as mulheres, além de votar contra o aumento da pena para estupradores, vai tomar o lugar de uma mulher na presidência da Comissão da Mulher sem nunca ter vivido as experiências biológicas de ser mulher. Não aceite isso. Diga não. Ele não. E essa é outra pauta que a gente tá avançando, tá? Segurança pública, nosso discurso está se tornando consenso. Algo que até pouco tempo atrás, se você falasse num programa de TV, você seria classificado como um fascista. Ah, não, porque os direitos humanos e blá, blá, blá. Cara, isso virou papinho. A Globo já tá chamando vagabundo de criminoso, de ladrão. Antes era jovem periférico, honrado, candidato ao pontificado do Vaticano, né? Só faltava falar isso. Quando o vagabundo morria em confronto com a polícia após, sei lá, assaltar e assassinar alguém. O nosso discurso de segurança pública está pegando na população como um todo. E agora o nosso discurso contra o ativismo trans. Nós estamos nos tornando hegemônicos no debate público. E estamos conseguindo fazer barulho suficiente pra essa agenda avançar, cara. Isso é muito bom. E você tá aí blackpillando, cara. Ele não para Erika Hilton, cara. 2026, porra. Ele não. Não existe mulher XY presidindo Comissão das Mulheres no Congresso Nacional. Ele não. Então é isso. E, cara, muita gente perdeu medo também. Nicolas fez o vídeo dele, meteu um ele não. Ele que perdeu um processo para Erika Hilton há pouco tempo atrás, quando ele botou aquela peruca lá e falou alguma coisa dela e se fudeu. Agora ele já tá mais confortável pra fazer isso.
E não só o Nicolas, não só essas mulheres, como rolou um avanço consistente com até a Globo. A Globo, sim, é o Demetrio Magnoli, mas ele é um dos jornalistas mais influentes e poderosos lá dentro da Globo News, tá? Sim, ele é o dissidente, ele é o menos esquerdista dentro da Globo, mas ele meteu essa lá ao vivo na Globo, foda-se. Olha o que ele falou, inclusive. Erika Hilton é um cabo eleitoral extremamente eficiente de Flávio Bolsonaro. Extremamente, involuntário, mas extremamente eficiente. Assim, ela é um cabo anti-esquerda como um todo. Cabo anti-esquerda como um todo. Porque quando as pessoas começam a ver o que a esquerda está oferecendo para a sociedade e encontram Erika Hilton, e encontram uma narrativa de gênero completamente amalucada, que é incoerente, inclusive, com a narrativa racial, que é a oposta, né? Então, pra raça, eles são completamente biológicos. E aí, pra gênero, eles descartam 100% a ideologia. Fica um negócio muito... A ideologia não, a biologia. Sei lá, ficou um negócio muito escroto. Qual o verdadeiro nome da Erika Hilton? Felipe. Várias mulheres, inclusive que se apresentam como feministas, ginecologistas, usaram a frase que Erika Hilton biologicamente é um homem. Na sua frase factual, biologicamente é um homem. Ela processa. Ou seja, do ponto de vista dela não há debate, mas ela exige a repressão estatal a quem utilizar essa frase. Ela também faz essas menções às imbecis. Ela é extremamente autoritária desse ponto de vista. E ela é uma identitária fanática. E isso é campanha eleitoral para Flávio Bolsonaro. Não é um fenômeno só brasileiro. No mundo inteiro, as políticas identitárias, ainda mais quando levadas aos seus extremos, tiram votos da esquerda, dos partidos progressistas, de centro-esquerda, etc. E oferecem votos para partidos conservadores, para partidos de todo o espectro da direita. Enfim, a gente aceita o presente. E é por isso que eu tô dizendo, Erika Hilton, querendo ou não, ela acelera em uma direção que a esquerda só se prejudica, ao mesmo tempo que ela é a parlamentar mais popular da esquerda. Você entendeu? Eles estão colocando todos os ovos em uma cesta pequena. Não sei se isso fez sentido. Entendeu? Eles estão apostando, todas as fichas estão apostadas em um cavalo que não ganhará a corrida, mas ao mesmo tempo é o cavalo mais rápido que eles têm. Então eles não querem apostar num cavalo que tá atrás, mas conseguirá chegar mais longe, porque isso exige mais trabalho, mais esforço, outra construção, e ela é que tá lá, que tá no hype. E a parte mais engajada da esquerda, geralmente minorias engajadas, são as que conseguem acabar mobilizando as massas em curto e longo prazo. A minoria engajada da esquerda gosta desse tipo de narrativa que jamais chegará ao mainstream. Isso é bom pra caralho pra gente. Vai fazer um monte de mulher votar na direita, por exemplo. E daí, porra, programa do Ratinho. Ratinho meteu o louco aqui. Meteu o louco não, ele falou a porra do senso comum. O senso comum. Ele falou nada demais. Vamos ver aqui pra quem não assistiu. Presidência da Comissão das Mulheres. A mulher trans. Não achei muito justo, não. Com tanta mulher, por que vai dar pra uma mulher trans? Tá tirando A Erika Hilton. Ela não é mulher, ela é trans. Ela não tem nada contra trans. Não tenho nada contra trans, nem nada. Mas se tem outras mulheres, a mulher mesmo, que mulher pra ser mulher tem que ser mulher, gente. Tá tirando Eu até respeito todo mundo que né, é comissão lá da defesa dos direitos da mulher. Eu respeito todo mundo que tem comportamento diferente. Tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Agora, mulher, pra ser mulher, tem que ter útero, tem que ter menstruar, tem que ficar chata 3, 4 dias. Tem que menstruar, tem que ter útero. Reclamar que a gente A dor do parto. Vocês pensam que a dor do parto é fácil? Tem que fazer o negócio de papa Nicolai. E assim, políticas públicas femininas são diferentes de políticas públicas para mulheres trans. Sabe, isso é óbvio. São corpos diferentes, vêm de realidades históricas diferentes e não têm as mesmas demandas. Não tem como você tratar como igual algo que não é igual. Sabe, isso já está ficando cada vez mais óbvio para as pessoas. O véu de negação que a esquerda usava para ludibriar as pessoas com papinho de não, mas é oprimido, blá blá blá. Se você falar, você vai magoar. Beleza, pode ser, mas é a realidade. A gente não pode negar a realidade. E cara, ela tentou denunciar o Ratinho e o caralho, e falar que vai processar, e meteu o louco. E o Ratinho falou que vai tancar. Ó, o Ministério Público pediu 10 milhões pela fala do Ratinho. O Ratinho vai tancar, ele vai se defender. Provavelmente vai ganhar. Porque o que tá acontecendo, rapaziada, é que cada vez mais processos estão sendo ganhos contra essa causa. O último foi esse da Isa Borges, Vitória para a Liberdade de Expressão. Ó, concedeu habeas corpus a Isadora Borges, arquivando o processo criminal que corria contra ela na Justiça da Paraíba por transfobia. E, cara, ela falou algo tipo, sei lá, Erika Hilton é homem. Basicamente ela falou isso. E ganhou o processo. It's over, cara. A gente tá virando esse jogo. E tem aqui uns argumentos interessantes que essa página faz. Esse aqui é um dos grupos que mais tá avançando contra essa agenda trans. Ó, Erika Hilton não deveria presidir a Comissão da Mulher. Comunhão Popular e outros
outros 5 perfis. Mátria Oficial, Sou da Pátria, Beatriz Bueno, Professor Pedro Ribeiro. Beatriz Bueno é aquela que defende identidade parda. Inclusive, ela tem um trabalho bem interessante sobre isso, aí sobre a questão racial, que eles também estão retrocedendo alguns passos, tá? Mas fica para outro vídeo. Nessa semana, Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, se tornou presidente da Comissão dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. A notícia ganhou repercussão porque Erika Hilton, que se identifica como uma mulher, nasceu um homem. E é um homem, né? Na esquerda progressista e identitária, muita gente celebrou, vendo a eleição de Erika Hilton uma vitória da diversidade, a conquista simbólica de um espaço estratégico na representatividade trans. Mas afinal, será que é esse o objetivo da Comissão da Mulher? Há 2 anos, quando o Supremo ia julgar sobre o uso de banheiros femininos por pessoas trans, Erika Hilton declarou na Câmara: "Nós não estamos preocupadas com a definição de mulher. Ora, mas se não há como entender o que é uma mulher, como podemos defender os seus direitos?" Exatamente. Isso aqui é as mulheres começando a perceber o monstro que elas ajudaram a criar, tá? Vamos ser sinceros. Tá muito legal agora que a gente, tipo, tá jogando esse problema pras mulheres resolverem, e elas estão resolvendo. Porque quando a gente queria resolver, elas mais atrapalhavam no passado. E agora a gente não precisa fazer nada, só deixar elas resolverem, porque bateu nelas, no fim das contas. Isso não é ruim pra gente. A Erika Hilton estar lá na Comissão da Mulher não é ruim pra gente. É muito pior pra uma mulher. Claro que é ruim pra gente, porque a gente quer que a mulher tenha uma realidade melhor também. Mas assim, é diretamente pior pra elas. E por isso que elas estão se mexendo pra resolver. Engajada pra caramba com a pauta. E daí aqui fala que a definição de mulher é importante, porque permite assegurar a dignidade e a singularidade feminina. E por mais que variações afetivas e culturais existam, o núcleo permanece firme, que é a mulher como uma fêmea adulta, humana, que tem a essência, e que isso é a espinha dorsal da sua identidade, babá, e faz aqui toda a separação, a definição de mulher, fisiologia feminina, só a mulher pode ser mãe, amamentar, só ela passa por ciclos hormonais, sua força física é menor que a do homem. Então, sabe, várias diferenças que fazem com que essas categorias não possam ser unificadas, com que você não possa aceitar uma mulher trans como mulher sem destruir completamente o que significa ser mulher para a sociedade. No fim das contas, né, dizer que Erika Hilton é uma mulher assim como todas as outras mulheres é ressignificar completamente o que significa ser mulher, permitindo com que um homem possa ser uma mulher. Se tem uma coisa que mulher se diferencia é de ser um homem. E aí se um homem pode ser mulher também, então ser mulher já não significa nada. E vice-versa, né? Enfim, agora vamos pra resenha, pra parte engraçada aqui, que é ver as tretas que vão acontecer nessa comissão. Meus amigos, você acha que as manchetes pegaram essas tretas e essa briga acelerada rolou só quando a notícia começou, que ela foi declarada presidente? Não. Porque agora vão começar as sessões. E vai ser um bom tempo com ela lá na Comissão da Mulher, passando vergonha pra cacete. E uma hora vai ter alguma pauta trans que vai colidir diretamente com uma pauta de interesse feminino. E aí, quem será que é presidente? Ainda tem que falar assim, né? A presidente vai privilegiar a classe que ela representa ou as mulheres que ela diz representar, mas que obviamente não representa. Então vamos ver aqui a brincadeira. Que não se sentem representadas pela sua presidência. Deputada, eu pediria a Vossa Excelência que não atribuísse a mim comportamentos que não partem desta presidência. Eu não estou fazendo disputa ideológica alguma em nenhum momento. Se Vossas Excelências optaram e escolheram vir a esta comissão para fazer disputas ideológicas, eu peço que Vossas Excelências assumam esta posição. Aceitem que irão fazer essa disputa. Eu estou aqui como na posição de presidente eleita, até que se prove o contrário. Vossas Excelências têm todas as condições de apresentarem os recursos. Fui eleita 10-11, a maioria das mulheres que estavam aqui me elegeram e estou, como a senhora que está aqui desde o início dos trabalhos, tentando conduzir a pauta de maneira mais respeitosa, tranquila, o possível. Então, se Vossas Excelências escolheram fazer desta comissão um espaço de disputa ideológica para dizer quem pode e quem não pode ser considerada mulher, é completamente legítimo. Mas não... É literalmente a Comissão da Mulher, que é para debater assuntos sobre mulher. E o assunto prioritário, primordial para que essa comissão exista é a definição de mulher. E aí a Erika Hilton aqui, cara, isso é muito engraçado, cara. Tragicamente engraçado. Ela está sentada na cadeira de presidente da Comissão da Mulher, com várias mulheres tendo que olhar pra ela assim, como que pode um negócio desse? Fomos longe demais. Esse aqui é um grande recado para a sociedade de fomos longe demais. Hora de retroceder. Maravilhoso, cara. É por isso que eu falo. Isso aqui precisava acontecer, pra ficar escrachado e pra gente poder voltar. Não atribua isto a esta presidência. Não é o meu papel, não é o meu compromisso, não é o que eu tenho feito desde o momento em que sentei a esta cadeira e não existe como representar todo mundo. Vossa Excelência acha que representa todas as mulheres? Por óbvio que não. Assim como eu também não represento todas as mulheres. Isso é o jogo da democracia. Mas as mulheres que foram indicadas pelos seus partidos me elegeram, votaram em mim, se sentiram representadas por mim. Pode haver ações, pode haver uma pedida, etc. Isso precisa ser levado adiante. Esta é uma indicação do pessoal. As horas
horas e meia dessa comissão e reflete o mote que essa comissão vai se... Então você percebe, cara, a armadilha que o PSOL está? Porque grande parte do PSOL é uma base de feministas radicais. As feministas radicais estão radicalmente contra esse tipo de ação. Inclusive estão mobilizando até juridicamente para tentar impedir. Só que também parte do PSOL apoia completamente essa desconstrução de gênero e acha que é completamente normal a Erika Hilton tá lá. Então é aquela pauta extremamente divisiva dentro da esquerda. E só cresce a divisão. Eu te falo, é como eu falei, há 2 anos atrás era hegemônica dentro da esquerda a posição de que mulher trans era uma mulher igual a todas as outras. Agora não é mais. Porque agora, quando chegam as trans a começar a cooptar direitos das mulheres, né? E, por exemplo, vaga em abrigo feminino sendo pega por trans, ou uma trans que foi condenada por estupro, né? Que é um homem que estuprou mulheres, sendo encarcerado junto com mulheres dentro da cadeia e estuprando outras mulheres quando é preso. Sabe? Tipo, casos reais, coisas acontecendo nessa linha. Trans em esporte. Pô, na Olimpíada, uma trans arrebentando uma mulher no boxe. Não foi só na Olimpíada, rolou pra caralho, vários esportes, na natação. Então, tipo, homens biológicos simplesmente vencendo nos esportes femininos, entrando nos banheiros, entrando nas prisões. E aí as políticas públicas femininas começam a valer para esses homens. E aí até um posto de liderança dentro do que é ser mulher na política agora é ocupado por um homem, né, biológico. Pensa uma feminista vendo isso assim, cara, peraí, a mulher mais relevante dentro do Congresso Nacional é um homem. Foi isso que a Isabela Sepo falou quando ela foi processada. Eu posso ser processado por estar falando essa merda, né? Mas é verdade, né? Eu vou ter que tancar o processo, porque eu não vou mais ficar me coibindo de falar isso. Enfim, vou continuar vendo a treta. Tornar, infelizmente, uma pauta ideológica, uma disputa de espaços que não deveria ter sido tratada. Aqui nós estamos defendendo as mulheres. E eu lamento, eu sou uma deputada do estado de São Paulo e deixo registrado aqui, na condição de mulher, a senhora não me representa. No primeiro escrutínio, nós tivemos 12 votos contrários à sua indicação como presidente. E vamos aqui lutar sempre para que seja feita a democracia e que a gente seja respeitada. Então, só em São Paulo somos mais de 20 milhões de paulistas e a senhora não representa muitas mulheres paulistas. Então, estamos aqui buscando os nossos direitos, fizemos essa representação e estamos aguardando o resultado. E por quê? Não representa por conta dos nossos valores, não representa por conta da sua postura. Desde o início, quando a senhora assumiu a presidência, a senhora utilizou palavras muito ruins para se relacionar às mulheres, escória, esgoto da sociedade, podem latir. Então nós estamos aqui para manifestar o nosso protesto a essa presidência. Nós não queremos discutir aqui pautas ideológicas. Tem comissões especiais para isso. Aqui nós queremos discutir endometriose, violência contra a mulher, mulher desaparecida. E é não minuto vai... de orientação Só para terminar, deputada. Por favor. Isso não vai se tornar pauta dessa comissão. Eu não estou aqui para discutir questão ideológica e isso vai se tornar, olha só o número de jornalistas que estão aqui, o número de assessores. Nós vamos transformar essa comissão nisso? Em pautas e em acusações entre deputadas, essa comissão nunca foi feita dessa forma. Então, o posicionamento do PSOL, que podia indicar uma deputada e indicou a senhora, nós estamos aqui contrários e ganhamos no voto. E assim, a Erika Hilton, ela se expressa de forma machista quando ela é criticada por mulheres. Isso é muito engraçado. Essas imbecis têm que latir e bababá. Hablou horrores, diva. Pois é. Então esse é um problemaço aí da sociedade que começou a ser resolvido pelas mulheres. Então, boa sorte nessa luta, queridas mulheres, boa sorte nessa empreitada. Eu não vou nem me meter e parece que vocês estão indo bem sem nós. Estão indo bem sem nós. Estão vencendo aí. Talvez se a gente se meter até atrapalhe, porque daí reunifica a esquerda. Sei lá. Então, e daí sobre aquela aliança que eu falei, né, entre os cristãos e tal, aquele post que eu tava lendo agora há pouco, dessa mátria oficial, porque contém várias lideranças de esquerda aqui dentro, né? Pega nesse post aqui, por exemplo. Tem a própria Beatriz Bueno. A Beatriz Bueno é uma pessoa de esquerda. Aquela que foi cancelada e saída da USP porque ela diferenciou negros de pardos. E isso é um crime dentro da esquerda também. Então tá surgindo uma esquerda dissidente que tá tendo que se unir com a direita, ou pelo menos com os valores tradicionais, porque eles são os corretos. Então, quando a esquerda, quando algum esquerdista descobre alguma coisa correta, ele quer falar sobre essa verdade dentro do campo da esquerda, ele é cancelado. Ele é cancelado, excluído, isolado, atacado, etc. E aí todos esses indivíduos atacados, isolados pela esquerda, já estão formando uma massa tão grande de pessoas excluídas que está se formando uma nova esquerda, dissidente da esquerda, que concorda com os valores da direita. E você vai pegar isso aqui, ó, tipo, Comunhão Popular. Comunhão Popular é um movimento político
de inspiração cristã, que tá fazendo post collab junto com aquilo lá. Ó, a Comunhão Popular é de esquerda ou direita? Vamos ver. Eles não são nem de direita, nem de esquerda. Isso tá crescendo bastante, sabe? É aquele passinho que esses grupos estão dando em direção a sair da esquerda. Agora, a própria negação deles do conceito, cara, a gente não é de esquerda, porque a gente não consegue mais se identificar com isso, faz com que eles sejam de direita. O que é ser de direita? O que é ser de direita? É não ser de esquerda. Ser de esquerda tem várias coisas que é, mas ser de direita é não ser de esquerda. Então, quando você não é de esquerda, você já tá do nosso lado. Ó, essa é a diversidade de pensamento que você pode ter dentro da esquerda. E essa aqui é a diversidade dentro da direita. Então, cada um que eles excluem é mais um pro nosso lado. Enfim. E aí, querendo ou não, cara, eles estão desagradando feministas, estão desagradando mulheres em geral, que não concordam com o autoritarismo da agenda trans pra cima delas. Estão desagradando, sei lá, jornalista da Globo. Então, eles estão expulsando um monte de gente de dentro da esquerda. Isso é ótimo, isso é ótimo. Bom, então com essa pio aqui, eu encerro o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal e até a próxima. É isso.